Eu quero Eu testemunhar. quero testemunhar. Eu quero quero Eu quero testemunhar. testemunhar. Graça e paz, testemunhadores. Tudo bem com vocês? Espero que bem. Começando esse ano, né, abençoado de 2026, queria parabenizar vocês, né, e agradecer por todo o apoio, né, que vocês têm dado, né, que esse ano Deus prepare muitas bênçãos para a vida de vocês. E aproveitando a oportunidade, né, a gente vem trazer segunda parte do testemunho da irmã, né, onde ela traz outros momentos, né, que ela vivenciou em relação a amizades, né, essas amizades que muitas vezes nem sempre são amizades que levam, né, para caminhos bons. Fiquem aí, testemunhadores, com a segunda parte da irmã. Amém? Né? E assim, eu fui uma aluna, na universidade, eu fui uma aluna muito empenhada mesmo. Então, o meu foco era fazer o mestrado, né? Posteriormente, um doutorado. Meu foco era estudar para concurso, né? Investir. Eu sempre soube que um dia eu faria teologia, mas eu pensava, na minha mente, eu faria teologia assim, eu já bem estabelecida na carreira, bem estabelecida financeiramente, casada, com os filhos já por volta dos seus 12, 13 anos de idade, 14, 15, ou seja, um pouco mais independente no quesito, assim, questões domésticas, para que eu dissesse, agora eu vou estudar teologia. E não foi o que aconteceu comigo, porque Deus foi me direcionando cada vez mais para eu fazer teologia, para eu aprender da palavra dele, e deixou bem claro que tinha pressa comigo, que não era algo que poderia esperar mais tantos anos, né? Que ele já esperou, Deus já me mostrou que era para eu fazer teologia, eu tinha 17 anos, mas aí eu fui e fiz minha graduação, minha primeira graduação em História, que foi positivo, que me enriqueceu bastante intelectualmente, mas é como se Deus dissesse, tá bom, eu permiti, tá, mas agora vamos fazer teologia. E aí eu me lembro que uma das formas que Deus falou comigo foi através de sonho, né? Eu sonhei que faz muitos anos esse sonho, não lembro dos detalhes. Mas em suma, em resumo, eu ia fazer uma viagem, só que eu não estava com as malas prontas. Era uma viagem com esse grupo de amigos que eu tinha. E o líder desse grupo de amigos que eu tinha, ele dizia, vamos, vamos. É como se a gente fosse para a Argentina. Algo assim, entendeu? A gente ia para outro país. E ele dizia, as minhas malas já estão prontas, cadê as suas? E eu dizia, as minhas malas não estão prontas. Eu não tive tempo de preparar minhas malas. E eu saía correndo para preparar minhas malas. Nisso eu encontrava duas colegas minhas que eram desse grupo. E elas estavam sentadas conversando tranquilamente, né, bem despreocupadamente, com os pés numa piscina. As duas estavam conversando, rindo. Sabe aquele dia de sábado que você não tem nada para fazer e não tem hora? Era esse o clima delas. E, e elas estavam conversando com os pés na piscina, movendo bem tranquilamente. Eu chegava e eu dizia, e eu olhava aquela cena, estranhava. Vocês já estão com as malas prontas? E elas diziam, não. Eu dizia, vocês não vão preparar não a mala de vocês? Eu tenho que preparar minha mala ainda. E elas diziam, depois, senta aí, depois a gente prepara. E aí eu sentava e colocava também
os pés na piscina, somente a parte assim, até o joelho. Elas estavam sentadas à borda da piscina com do joelho para baixo mergulhado na piscina. E eu fazia o mesmo, sendo que não do lado delas, mas do lado oposto à piscina. E aí eu ficava ali conversando com elas e ao mesmo tempo estranhando. Poxa, a gente vai fazer uma viagem, eu não fiz minhas malas, mas elas também não fizeram. Por que elas estão aqui? Por que eu também estou aqui? A gente precisa preparar as malas. E nisso eu olhava para a piscina, e quando eu olhava, não era uma piscina comum, era uma piscina que tinha peixes. Minto, era uma piscina que tinha lixo, que tinha entulho, e que a água estava meio suja, amarrosada. Não era aquela água preta, aquela água, desculpe, aquela água que você não enxerga nada, não. Mas era uma água suja, uma água que não estava limpinha. E eu pensava, por que eu estou mergulhando meus pés nessa água? Sabe? Por que a gente está aqui com o pé nessa água? Essa água está suja, cheia de entulho, de lixo. Só que quando eu olhava melhor, eu via que tinham peixes. E peixes grandes até. E ali eu ficava surpresa, eu dizia, como assim? Aqui tem peixe. E esses peixes estão nessa água aqui suja. Nisso eu me movia, eu me levantava e eu alertava essas duas colegas minhas e dizia, olha, tem peixes aqui nessa piscina e essa piscina está suja. A gente precisa tirar esses entulhos e esse lixo. A gente precisa limpar essa água, porque senão esses peixes vão morrer, vão ficar sem oxigênio. E elas olhavam assim para mim, ah, tá certo, se levantavam e iam embora. Tipo, não davam a mínima pro que eu estava falando. E ali eu ia sozinha e começava a tirar tudo quanto era entulho da piscina. Tirando entulho, tentando tornar a piscina um lugar onde os peixes pudessem viver, sabe, de forma saudável. E foi nesse ínter que o sonho terminou, né? E eu acordei muito, muito confusa, muito, sabe? Você sabe que o sonho não foi comum. E me perguntando o que significa esse sonho, Deus? O que tu estás querendo falar comigo? E conversando com pessoas próximas a mim, pessoas mais maduras, mais experientes, e pude ver que a questão da mala, não tendo sido, a mala que eu não havia feito era o meu despreparo, né? E que aquela piscina que tinha entulhos, aquela piscina não era imunda, não era uma piscina podre, mas era uma piscina que estava suja, que tinha entulhos que eu permiti entrar, mas que ainda existia vida lá dentro e que eu precisava agora tratar de limpar, de tirar os entulhos, de purificar a água. Esses entulhos foram muito, com o tempo eu fui vendo que foram os pensamentos, as crenças equivocadas que eu passei a ter, sabe? Ainda existia vida. Eu era de fato convertida. Eu de fato temia ao Senhor, de fato eu servia a Cristo. Mas eu me deixei em, em alguns aspectos sem perceber, ou talvez conscientemente, não sei mais, né? Até que ponto só Deus para provar nosso coração, né? E deixei que os entulhos do mundo sujassem a água, né? Então, o que Deus queria de mim era prepare sua mala, prepare sua vida. Viagem é destino, né? Destino é vida, né? Chamado. Prepare sua vida, prepare sua mala, sua vida, para o que eu tenho com você. Olha aí os entulhos. Ainda existe vida, tem peixes vivos aí. Peixes até gordinhos, mas
Mas tem muito entulho aí para você tirar, muita crença, muitos conceitos, dogmas que estão equivocados. E, e esse foi um dos sonhos que eu tive e uma das formas que Deus falou comigo para eu fazer teologia. E nesse processo que eu fiz teologia, foi principalmente os 2 primeiros anos foram anos de muita desconstrução. Deus desconstruindo na minha mente pensamentos, conceitos que eram contrários à palavra que eu nem percebia. Eu não me identificava como socialista, porque eu não vejo na Bíblia base bíblica contra a propriedade privada, por exemplo. Eu não vejo base bíblica para o conceito de igualdade social que é defendido pelo socialismo. Então, eu nunca fui socialista, nunca me identifiquei como socialista. Mas muitos pensamentos e conceitos equivocados eu aderi, sem perceber que eram contrários à palavra. Porque por mais que você procure ler a palavra, gente, a palavra de Deus tem muita coisa para a gente aprender e a gente tem que estar sempre aprendendo, sabe? E outra questão também, o feminismo, que sempre foi muito forte já foi forte na minha geração, depois no contexto de faculdade, né? E eu nunca me identifiquei como feminista. Aquele feminismo extremo, né? Nunca me identifiquei. Sempre olhei assim, não, não, isso é fora, é irracional, é antiético, é imoral, sabe? Eu me senti assim, eu vou mais pelo meio. Nem machismo, nem feminismo, acho que os dois são dois extremos que a gente deve evitar. Mas, embora eu não me identificasse como feminista, mas eu tinha aderido muitas ideias feministas sem perceber. Ideias, pensamentos que permeiam a mente das famílias, a mente das mulheres, mesmo cristãs, mesmo em contexto de igreja. E, e Deus foi fazendo um detox comigo, literalmente. À medida que eu fui fazendo curso de teologia e aprendendo a palavra, aprendendo a estudar o texto, me lembro de professores muito bons, muito preparados que eu tive. Tive um professor ele foi meu professor de teologia, mas ele tinha graduação em teologia, mas ele também era um filósofo. Ele era graduado, ele era mestre ou era doutor em filosofia. Não tenho certeza, um dos dois. E ele é uma pessoa muito preparada mesmo. Deus usou muito ele para mim, para quebrar, pra desfazer ideias e conceitos completamente equivocados. Me lembro de um outro professor que eu tive, que era da mesma denominação que eu fazia parte, que também excelente professor, me ensinou muito. Eu tinha abraçado a teologia integral, né, que tem essa vertente muito social. E, e ele foi me mostrando a falácia dessa teologia e que, diferentemente do que se prega, a igreja sempre, a igreja sempre trabalhou o social. O social não é monopólio das igrejas alternativas, o social não é monopólio da teologia integral. O social sempre esteve presente na igreja. A prova disso são as escolas e hospitais que foram construídas ao longo da história, orfanatos, né, que existem até hoje, livrarias, bibliotecas e tantas revoluções que houveram na história da igreja e que existem até hoje, só que não estão na mídia. E por que não estão na mídia?
Porque a palavra de Deus nos ensina que o que a nossa mão direita fizer, a esquerda não sequer saiba. Então a igreja ela atua, a igreja ela faz, mas ela não prega, não sai mostrando o que ela faz, né? Ela só faz. E acima de tudo, que é o fator principal, é que o social nunca pode estar antes do conceito de salvação, da pregação do Evangelho de Cristo, né? Que de fato esse ponto na época eu lembro que eu tive uns embates com alguns colegas meus que nós estávamos trabalhando com crianças que viviam situação de vulnerabilidade e nós tínhamos um projeto excelente para combater abuso sexual infantil. E eu lembro que eu bati na tecla de pregar o Evangelho, de falar de Cristo. E as pessoas disseram, não, é só... Se, gente, a gente precisa combater isso, mas a gente não pode deixar de levar o Evangelho. Porque se a gente não leva o Evangelho, a gente é diferente em quê dos outros? O cristão ele tem que levar, antes de tudo, o Evangelho. Agora, por levarmos o Evangelho, nós levamos também o pão, nós levamos também o combate às injustiças, também. Mas o cristão, a igreja de Cristo, ela leva o evangelho. Essa história de que faça, se preciso, pregue, não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a pregar. Mas também a Bíblia ensina que a fé sem obras é uma falácia. E foram esses os conceitos, né, e tantas outras ideias que Deus foi trabalhando, desenvolvendo em mim. E eu me lembro que, em dado momento, logo no comecinho do curso de teologia, bem no comecinho mesmo, eu fui me afastando já de algumas pessoas, especificamente, e outras eu não conseguia me afastar porque eu gostava delas, elas gostavam de mim, pessoas que gostavam de mim, né? Que nunca tinham me feito mal algum. Mas, com o tempo, Deus foi me fazendo ter discernimento de que a minha vida, para a minha vida andar mais, eu precisaria me afastar dessas pessoas. Que é como se, espiritualmente falando, houvesse uma barreira e a minha vida estivesse parada, assim como a delas. E que assim como a delas não progredia, não prosperava, não avançava, a minha também não. E eu lembro de uma vez, eu estava bem no comecinho do curso de teologia, e eu lembro que eu estava indo andar de patins ali no Marco Zero, e com duas colegas minhas que também eram cristãs e de faculdade. E quando eu estava atravessando a rua, Deus falou bem suavemente ao meu coração: o seu tempo de brincar está acabando. O seu tempo de brincadeira está acabando. E eu disse: está certo, Deus. E ali eu andei de patins e brinquei e tudo. E quando eu voltei, mesmo outras situações em que eu quis, eu não fui. E não tem mal nenhum em andar em patins. Eu andei em patins em outros momentos, em viagem com a minha família, que eu estava com a minha família e eu andei em patins. Mas aí, o que Deus estava querendo me dizer ali é: esse contexto de brincadeira vai passar. Porque chegou o momento de você avançar, progredir, adultecer um pouco mais, sabe? E nesse mesmo contexto, nessa mesma fase, nesse mesmo tempo, de que eu estava com pessoas que não me faziam mal, que eram legais comigo, e que eu gostava delas e elas de mim. Mas havia essa questão de pensar, né? Um pensar diferente do meu. E
com objetivos, com metas, com visão de mundo completamente diferente da minha. E que foram se tornando cada vez mais, né? E Deus falou, eu vou tirar você, eu vou tirar essas pessoas da sua vida. Eu vou afastar você dessas pessoas e elas de você. E foi algo que aconteceu tão, tão assim naturalmente. Eu não sei explicar. Não houve discussão, não houve desentendimento, não houve conflito, não houve nada. Eu apenas segui um ramo e elas outro. E foi algo assim. Quando eu vi, cadê essas pessoas na minha vida? Não faziam mais parte, sabe? E eu vi que a partir disso minha vida progrediu mais na comunhão com o Senhor, no conhecimento da palavra. E eu pude fazer outras amizades, amizades com pessoas que estavam na mesma linha que eu, na mesma visão que eu, né? Pessoas mais maduras espiritualmente, pessoas mais maduras na fé, pessoas que queriam aprender da palavra, que tinham sede, que tinham fome de Deus. Eu lembro que o que foi divisor para mim, na minha experiência pessoal, enquanto estudante de teologia, foi eu me abrir assim completamente para aprender da palavra. Porque eu dizia, Deus, eu não quero adaptar a tua palavra ao que eu acredito. Se for preciso eu abrir mão de tudo que eu aprendi até hoje, para eu aprender da tua palavra, o que a tua palavra de fato me ensina, eu quero. Mas eu não quero ter barreira nenhuma ideológica, de nada. Eu não quero ajustar a tua palavra à minha vida ou aquilo que eu acredito. Eu quero me ajustar à tua palavra. E eu orava isso, eu repetia isso diante de Deus e para mim mesma. E eu creio que foi o trabalhar do Espírito Santo. Isso já era o trabalhar do Espírito Santo, porque eu via na sala de aula muitos debates desnecessários acontecerem. Não que o debate em si seja desnecessário, o debate é frutífero, o debate é bom. A gente aprende. E eu sempre fui aquela aluna que, obviamente, com respeito, com educação, mas eu chegava para os meus professores e eu questionava, professor, o que significa isso e isso? Olha, mas olha isso aqui. E eu via que os professores tinham prazer em me explicar, porque eles viam em mim um interesse sincero em aprender. Mas nem sempre a gente via isso em muitos debates da sala de aula. Por quê? Porque as pessoas elas tinham já suas crenças, chegavam no seminário com as suas crenças, com as suas verdades, e aquilo que a Bíblia dizia que era contrário àquilo que elas acreditavam, elas não aceitavam e tentavam adaptar a interpretação da Bíblia para caber dentro do que elas acreditavam, sabe? E isso gerava muitos debates infrutíferos. Por quê? Porque é como se a pessoa tivesse surda para tudo que era contrário ao que ela pensava, para o que ela queria ouvir. A pessoa se tornava cega. Por mais que a verdade estivesse assim na frente dela e você mostrasse, explicasse por A mais B, a pessoa não enxergava, a pessoa não ouvia, porque era contrário àquilo que ela queria e ponto, acabou-se. Sabe? E isso faz com que você não progrida na fé, não progrida espiritualmente, e não progrida nem mesmo intelectualmente. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Mas eu pude fazer amizade, né, no seminário com pessoas que, que tinham esse desejo, essa fome de aprender de Deus, de aprender a sua palavra e abrir mão de qualquer coisa, até daquilo que mais acreditava, que fosse mais forte, a ideologia mais forte dentro de si. Se fosse preciso abrir mão, mas
Se a Bíblia dissesse, o céu é azul, não, mas eu aprendi a vida inteira que o céu é rosa. E para mim é tão importante que o céu seja rosa. Mas a Bíblia está dizendo que o céu é azul, então eu vou crer que o céu é azul. Ponto. E quando a gente isso é submissão. A fé anda do lado da submissão. A gente não pode crer se a gente não se submete a Deus. Então, quando a gente se submete, a gente escolhe crer, Deus ele abre os horizontes da gente, ele abre a visão da gente, ele abre o leque, sabe? E a gente vai percebendo muito mais coisas, vai aprendendo muito mais coisas e, e vai percebendo as falácias do diabo, aquilo que a gente aprendeu de equivocado, né? O curso de teologia, para mim, foi importante, porque as pessoas pensam que curso de teologia é só teologia, não é. A gente estuda, a gente estuda a Bíblia com profundidade, a gente estuda a história da Bíblia, a gente estuda a sistemática, né? Com, a questão do Espírito Santo, né? Como é que eu posso dizer? A teologia em si, aí vem estudo do Espírito Santo, cristologia, estudo soteriológico, que é o estudo da salvação, essas questões sistemáticas, né? Mas a gente também estuda a filosofia, a gente estuda as fontes, as bases, né? Da teologia, da filosofia, do pensamento de hoje, quais as bases do pensamento de hoje, né? Hoje, quando eu vejo discursos ideológicos, discursos políticos, quando eu tinha 20 anos de idade, de 18 anos de idade, que entrou na universidade para fazer história, que hoje eu sei a base, como que foi construído esse raciocínio, como que foi construído o feminismo, como que foi construído o socialismo. Só um exemplo, tá, gente? Como que foi construído o capitalismo? Porque o capitalismo também, né, o mundo jaz no maligno. O céu não é capitalista, nem socialista. Então, assim, tudo que existe num mundo caído, né? Conceitos, valores, ideologias, o machismo, o feminismo, o capitalismo, o socialismo, aquilo que é contrário à palavra, a gente vai entendendo melhor o raciocínio quando a gente vai para a fonte. A fonte é, primeiramente, a palavra, e, em segundo lugar, qual foi o contexto histórico em que esse raciocínio foi criado? Quais foram os pensadores? Quem eram os pensadores? Qual o contexto de vida deles? Qual o contexto econômico, social, filosófico deles? Para que eles criassem determinada teoria e por que, que ela é aceita assim assado hoje? Por que, que a Bíblia hoje é tão relativizada? Qual o conceito filosófico que existe hoje da teologia liberal? Como é que ela foi criada? Então, isso é muito importante, porque quando alguém chega para a gente e diz qualquer coisa, a gente já sabe por que está se dizendo isso, porque a base de tudo isso. E a gente também passa a entender pela palavra a falácia, a mentira de determinado discurso. E isso é como se fosse uma vacina, sabe? É como se a gente fosse literalmente vacinado. A sensação que eu tenho é essa, de vacina. É você ser vacinado contra as mentiras, os vírus, as bactérias, os protozoários, tudo de ruim que tem de doença, sabe? Do ponto de vista assim, de ideias, né? Você é vacinado para se proteger. E acima de tudo, nesse contexto que Deus me deu, foram amigos que estavam em sintonia com o que eu queria para mim, que era ter mais de Deus, de aprender mais de Deus, de servir a Deus com sinceridade, de servir a Deus em santidade. Não existe perfeição na igreja. A igreja é perfeita aos olhos de Cristo, porque a igreja é redimida.
A igreja é pura e redimida e santa aos olhos de Deus e aos olhos de Cristo, porque o que está sobre nós é o sangue do Cordeiro. Mas não existe perfeição no sentido de somos pecadores, embora redimidos, mas que estamos ainda sendo santificados. Isso é um fato. Mas é muito bom quando a gente se une com pessoas que querem esse progresso na vida, que querem ter Deus, que querem conhecer de Deus, que querem estar próximos de Deus, que querem servir a Deus com sinceridade, porque fica mais fácil a caminhada. A Bíblia diz que o ferro afia o outro ferro. Né? Tem uma passagem da Bíblia que diz aqui, Provérbios 13, 20. Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Então, as amizades que a gente escolhe para seguir são muito importantes. Então, se antes eu andava com um grupo de amigos e sem perceber, relativizei tantas coisas e acreditei em coisas que não condiziam com a palavra, com pensamentos que até mesmo a gente vê dentro da igreja se ensinar. A partir do momento que eu começo a buscar a Deus, que eu começo a caminhar com pessoas que procuram estar mais próximas de Deus e aprender de Deus com mais profundidade, isso me leva para mais perto de Deus, isso me faz amadurecer, isso me faz crescer, progredir, sabe? Então, tem um pensador que diz que nós somos, eu não sei se eu vou parafrasear, nós somos o reflexo das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E isso é fato, sabe? Quanto mais a gente convive com alguém, mais a gente se parece. Não é à toa que os casamentos, né? Nos casamentos, os casais que são casados há muitos anos, que envelheceram juntos, eles passam a se parecer tanto um com o outro, inclusive fisicamente, inclusive até o rosto. Porque a gente, de fato, a gente passa a se parecer com quem a gente anda. Por isso que a gente precisa andar com Deus. Para se parecer com Ele, tem que andar com Ele. Para ter a fisionomia de Deus, a gente tem que andar com Ele. Mas andar, saber escolher também as pessoas com quem a gente anda. Para que sejam pessoas que nos façam progredir espiritual, intelectual, emocional, fisicamente, sabe, na fé, no serviço na obra do Senhor. Pessoas que estejam mais interessadas em Deus e na palavra, e em servir, em crescer, do que em coisas pequenas como quem estará em evidência, sabe? Ou pessoas que queiram mais progresso material do que progresso espiritual. Pessoas que querem, têm um discurso de santidade, têm um discurso de servir a Deus, mas só estão preocupadas em serem exaltadas entre os homens. Esse tipo de gente, esse tipo de pessoa é limitada, não quer sair disso, não quer crescer, não quer amadurecer e vive um evangelho travado, sabe? Não quer progredir, vive ali e acha que está tudo bem, e serve e faz parte, muitas vezes até lidera grupos e ministérios, mas travou na fé, travou na caminhada com Deus, não cresce mais, sabe? Está coxo e não tem consciência. Então a gente tem que andar com quem tá querendo sinceridade com Deus, tá querendo que Deus tire nossas máscaras,
Que Deus tire Deus desfaça nossas convicções, sabe? Convicções que muitas vezes nos afastam dele. Deus desfaça nossos ídolos, muitas vezes inconscientes. Nossa autoimagem, muitas vezes positiva demais, que não condiz com quem nós somos, com as pessoas limitadas e pecadoras que nós somos. Então a gente tem que saber escolher A gente vive num contexto de muita arrogância. Arrogância intelectual, arrogância espiritual, arrogância física, de imagem, de poder aquisitivo, poder social, né? Hoje a arrogância sempre existiu, a vaidade sempre existiu, mas hoje ela é exaltada. Se você é arrogante, você é elogiado, sabe? O errado está sendo louvado mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, muitas vezes. E enquanto que a palavra de Deus, ela mostra minhas fraquezas, mostra que eu não sou a pessoa incrível que eu acho que sou, a pessoa perfeita e santa e maravilhosa que eu acho que sou, ou a vítima que eu acho que sou, ou a injustiçada que eu acho que sou. Deus, ele não trabalha assim. Deus, ele trabalha com verdade, com desfazendo, sabe, nossa arrogância, dizendo assim, se submeta, deixa eu lhe moldar, deixa eu lhe lapidar, porque o que eu tenho com você é grande e estreito, mas eu preciso que você veja a sua pequenez, o quanto você precisa de mim, o quanto que você depende de mim, para que então eu possa te usar, né? E é isso. Deixo para a meditação de vocês. 1 Reis, capítulo 12, que é quando o rei Salomão morre e o seu filho Roboão assume o reinado de Israel. E os anciãos de Israel o procuram porque o reino de Salomão era um reino de muita ostentação, mas era um reino de muita ostentação à base da opressão do povo, opressão financeira. O povo de Israel, para bancar o luxo e a ostentação dos palácios de Salomão, era um povo que pagava pesados impostos. Então, quando Salomão morre, eles falaram com Roboão: olha, seu pai cobrava pesados impostos para a gente não está mais aguentando. O povo não aguenta mais pagar tantos impostos assim. Agora que você está assumindo o reinado de Salomão, o reinado de Israel, por favor, veja isso aí. E aí, Roboão, que era um garoto, ao meu ver, totalmente mimado e despreparado para a vida, né? Acostumado com os luxos, sem saber o trabalho que o povo tinha para poder bancar esses luxos da corte, procurou os anciãos porque era o que era para ser feito, né? O conselho dos anciãos. E o conselho dos anciãos foi: diminua os impostos, porque realmente o povo não está mais aguentando, não. Foram muitos anos, muito. Seu pai trouxe muita prosperidade para Israel, mas também trouxe pesadíssimos impostos. É muito luxo, muita ostentação, às custas de muito sofrimento do povo. Então, por favor, escute o povo, diminua os impostos. E Roboão ficou insatisfeito porque ele não queria ouvir isso. Ele queria ouvir aquilo que ele queria ouvir. E como ele não ouviu o que ele queria ouvir, ele ficou com raiva dos anciãos. Não interessava se era o pensamento correto e sábio. O que interessava é que não era aquilo que ele queria ouvir. E aí ele buscou o conselho dos seus coleguinhas de infância, que cresceram com ele, que sabiam a pessoa arrogante, presunçosa, vaidosa e egocêntrica que ele era, que obviamente para conseguir alguma posição na corte, iriam dizer aquilo que ele queria ouvir.
E aí esses amiguinhos jovens como ele, insensatos e inexperientes como ele, disseram, que isso, você não. Se eles estão achando ruim, você vai dizer assim, que seu dedo mindinho é mais forte é mais grosso do que a cintura do seu pai. Ou seja, e você vai cobrar impostos ainda mais pesados e que a sua mão vai ser ainda mais pesada sobre Israel. E a consequência disso, a divisão do povo de Israel. As 12 tribos se dividiram. As 10 seguindo Jeroboão, se eu não me engano, Jeroboão, e apenas 2 seguindo Roboão. Obviamente que tudo isso já havia sido dito anteriormente por Deus, profetizado por Deus, porque Deus ele não perde o controle da história. Ele dirige a história, ele não é espectador da história, ele dirige a história. Mas isso nos ensina, humanamente falando, nos ensina sobre como é importante a gente saber e escolher as pessoas com quem a gente anda. E a gente saber escolher quem são os nossos conselheiros. E a gente também saber ser bom aprendiz, bom ouvinte. Porque não adianta nada a gente receber um excelente conselho se a gente não sabe ouvir e seguir o bom conselho. A amizade é algo que pode ser muito de Deus, para trazer alguém para perto de Deus, para fazer alguém progredir em todos os aspectos da vida, ter uma vida próspera em todos os aspectos da vida. Mas também pode desviar uma pessoa e levar uma pessoa até mesmo à morte. Então, como aconteceu com o Roboão, que ouviu o conselho dos insensatos e inexperientes amigos seus, jovens como ele, eu não quero que aconteça comigo. E, como a palavra de Deus diz, quem anda com sábio se torna mais sábio. Então, a gente tem que andar com quem é melhor do que a gente, para que a gente se torne melhor do que nós somos. É isso. Você está ouvindo Eu Quero Testemunhar. Amados testemunhadores, é de muita importância, né, que fica a minha gratidão, né, o testemunho da irmã, onde trouxe tantos pontos importantes, né, para a nossa caminhada com Cristo, né, ainda mais no mundo no mundo em que a gente vive, né, onde os jovens estão cada vez mais distantes do Senhor, né, e como é importante, né, a gente preservar a nossa integridade, né, em Deus. Então, eu espero que vocês tenham escutado, compartilhe com os demais irmãos, né, esse testemunho para que possa edificar, né, quem sabe existe alguém na sua família, né, um amigo que esteja passando por essa situação, né, que essa palavra, né, esse testemunho possa alcançar a vida deles. Amém? Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Salmo 119, 11 ao 12. Então, amados, muito bom ter vocês com a gente em mais um vídeo, mais um testemunho. Obrigada pela presença. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode ser abençoado por ele. Segue a gente aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum testemunho. E até o próximo vídeo. Eu quero testemunhar. Continue buscando a Deus.